uma coisa que me preocupava muito é como inovar num filme de zumbi. Oi, eu sou Igor Pinheiro, esse é mais um vídeo do canal do site enlatado.com.br e hoje eu vou falar sobre Extermínio, a Evolução. O filme está chegando aos cinemas mais de 20 anos depois do original. É dirigido novamente pelo Danny Boyle e escrito pelo Danny Boyle junto com o Alex Garland. Se você não está reconhecendo os nomes, o Danny Boyle fez Transporting, Quem Quer Ser um Milionário, e o Alex Garland fez o recente Guerra Civil, por exemplo, que eu não gosto muito, mas tem alguns outros filmes dele que eu gosto bastante. E é uma dupla que funciona muito bem. O Extermínio de 2002 é um clássico de cinemas de terror, de apocalipse zumbi, bem quando a febre estava prestes a estourar, né, de fazer esse tipo de história. E agora, 23 anos depois, chegou aos cinemas o terceiro filme da franquia, que decide ignorar o segundo, que também tem seus momentos legais. Eu acho que é um filme bem bacana também. E esse filme apresenta pra gente um grupo de sobreviventes desse vírus da raiva, né, que acabou contagiando os humanos. E eles vivem isolados numa ilha, que só tem contato pelo continente através de uma passagem de terra que, por boa parte do dia, fica coberta por conta da maré da água que sobe e desce. Então, de certa forma, deixa eles seguros também nessa ilha de qualquer ataque dos zumbis que estão fora daquele lugar. E o segundo filme da franquia, que eu falei que é ignorado, ele extrapola um pouco isso, né? Como se o vírus tivesse se espalhado para além da Inglaterra ali. Mas esse terceiro filme já mostra que o vírus realmente ficou isolado ali e as pessoas foram abandonadas. Em certos momentos eles até mostram que a tecnologia avançou quando chega um personagem de fora, que tem um smartphone e fala sobre aplicativo de entrega. Mas ali naquele mundinho eles ficaram isolados por conta desse vírus letal. E eles trazem um pouco mais de mitologia também para essa história, né? Agora eles têm tipos de zumbis específicos, que é uma coisa comum desse tipo de filme, mas que não estava tão presente na franquia antes. Então eles têm os rastejantes, que são os zumbis mais lentos, que andam bem devagar. Tem os alfas, que são zumbis com alguma dose de consciência, que conseguem correr e ser bem violentos com as vítimas deles. Tem muito zumbi pelado também, que é uma coisa que eu não lembro de ser comum em filmes de apocalipse zumbi. E o filme faz bem esse preparo do universo. Antes de continuar, vou pedir só para você curtir e compartilhar esse vídeo, comentar e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver novidade aqui no canal. O filme tem bastante piada, umas coisas meio de humor inglês, assim. Na cena inicial, que mostra um ataque de uma família com várias crianças e tal, tem uma criança que acaba sobrevivendo e ela fala: "Pai, por que me abandonaste?", né? Se referindo à fala de Jesus, que até conversa um pouco do que vai surgir no filme mais pra frente. Tem uma piada recorrente envolvendo os Teletubbies, que também estão presentes desde o começo do filme. E aí tem umas piadas mais fáceis também. Por exemplo, tem o posto Shell, que tá sem o S, então fica Hell, né? Que é inferno em português. Tem sempre algum comentário engraçado ao longo do filme, colocado de maneiras que não me incomodaram, assim, mas tem algumas piadas que eu acho que são um humor bem específico em inglês. E isso é legal de acompanhar também. E uma coisa que o filme mantém é aquela montagem frenética, cortes muito rápidos, plano holandês. Ele brinca muito com a linguagem, aquela câmera mais nervosa, o som também é muito bem utilizado durante o filme. Falando em som, a trilha sonora é muito legal. No começo a gente tem algumas músicas de rock, tem várias músicas mais cantadas, que normalmente a gente talvez não associasse a esse tipo de filme, né? Talvez a gente relacionasse a algo mais instrumental, mais épico. E esse filme faz uso dessas trilhas de rock cantadas muito bem. E antes de ir para a crítica em si, eu queria fazer uns comentários sem spoiler sobre o elenco. Assim, eu acho que a Jodie Comer e o Alfie Williams merecem muito destaque. O Alfie Williams é um dos protagonistas mais fortes do filme. E o Aaron Taylor-Johnson e o Ralph Fiennes estão bem também, mas eu acho que estão dentro do esperado para eles dois. Então a Jodie Comer e o Alfie Williams realmente chamaram muito minha atenção durante o filme. Ela já conhecia o trabalho, né, de Killing Eve, principalmente, sempre gostei muito dela. E ele é um fenômeno muito novo e muito talentoso. E aí, voltando para essa coisa da montagem, o filme usa várias... Não sei nem se chega a ser rimas, porque depois ele vai abandonando, mas tem vários momentos de marcação visual que ele começa e depois abandona, nada é fixo. E pode ser uma escolha ter essa identidade mais caótica, mas ao mesmo tempo também se afasta de uma identidade de um jeito mais marcado, como a gente está acostumado a ver. Então, especialmente na primeira metade, quando um zumbi é acertado por uma flecha, por exemplo, assim que ele é atingido, a câmera muda de posição para mostrar um outro ângulo dele sendo acertado, com a imagem parada. Isso acontece várias vezes. Em certo momento, eles usam POV de um zumbi para mostrar que um personagem está escapando. Eles fazem várias cenas com uma câmera noturna vermelha para mostrar, especialmente os alfas, mas numa cena de devaneio do personagem do Alfie Williams também, que funciona muito. Tem uma edição muito legal envolvendo uma festa que ocorre de uma forma não cronológica, que é legal de assistir também, mas é isso, o filme acaba virando um caos,
escolhas estéticas que não seguem o padrão durante ele todo, o que também evita um cansaço, né, dessas repetições. Mas é isso, é um caos. Remete, inclusive, ao próprio transporte, né? Parece que o Danny Boyle volta um pouco para essa edição mais frenética nesse filme, que eu acho que é algo que ele não fazia tanto tempo. Quando a gente pega filmes como o próprio Quem Quer Ser um Milionário, ou então o Yesterday, parece um Danny Boyle mais próximo das origens, assim, o que é bonito de ver também. Especialmente sendo um filme que é uma continuação de um filme de mais de 20 anos atrás. Só tem uma montagem com umas cenas medievais que eu entendi a ideia ali, mas que não funcionaram muito pra mim. Mas, enfim, papo pra depois que vocês assistirem o filme também. É um filme muito bonito esteticamente, ou pelo menos muito preocupado com a estética. E apesar de ignorar o segundo filme, eles remetem a ele no sentido de que eles saem da cidade, né, que é um ponto muito forte no primeiro filme, e vão para o campo, para a floresta. E tem umas tomadas lindas em plano aberto, com paisagem, com os zumbis correndo, que remete muito ao segundo filme, que são muito, muito bem feitas. As cenas que envolvem a maré subindo na passagem da ilha para o restante do continente também são lindas. Eles usam muito bem essa parte do cenário do filme para fazer umas imagens marcantes e funciona demais para mim. Tem uma cena envolvendo gás e uma explosão que eu acho muito bem feita também no filme, é bonita mesmo de se ver. Então tem essa preocupação estética nesse filme, que era um questionamento muito forte no original, né? Que tinha aquela coisa da câmera digital e tal, que era da proposta também. E esse brinca com as linguagens o tempo inteiro. Então é muito divertido de assistir e deixa o filme menos cansativo, como eu já falei. Mas pensando que o original tem 20 anos, uma coisa que me preocupava muito é como inovar num filme de zumbi, uma vez que a temática sempre acaba caindo para essa coisa de os humanos são os verdadeiros monstros. E o filme tem um pouco disso, acho que é inevitável fugir disso quando você tá fazendo um filme desse. Mas o filme planta algumas coisas muito interessantes, tem um lance de forçar um herói e do perigo disso, que tá muito presente no filme. Também não é um tema que foge de clichês, mas eu acho que é muito bem utilizado aqui. Mas a grande sacada pra mim, e eu fico muito feliz disso não tá em trailer, em lugar nenhum, e eu vou falar aqui com o menor número de spoiler possível, tem uma divisão muito clara no filme que mostra a relação do personagem do Alf Williams com o pai e com a mãe. Então, com o pai, ele é muito mais violento, aprende a matar, aprende a lutar. E com a mãe, o emocional que está em jogo. Acho que tem uma problemática de associar isso à mulher, né? Mais uma vez, é um filme escrito e dirigido por homens. Mas acho que acaba levando para essa reflexão desse personagem tão novo, dividido nessas duas possibilidades de caminhos que ele tem que seguir. E não necessariamente escolher um, mas de repente aprender a misturar esses dois caminhos. E essa coisa dos homens dirigindo também levam para uma fala que eu acho que é uma das piores do filme, envolvendo uma placenta. Quem assistir vai saber do que eu tô falando. Que é bem mal colocada a fala, não faz sentido nenhum. E aí, mais para perto do ato final, eu não esperava me emocionar tanto com esse filme. Eu quase chorei, literalmente. Porque ele entra numa reflexão sobre vida, sobre a importância da gente saber que vai e que a gente deve morrer. Que eu achei muito forte, muito bem trabalhado. E eu não lembro de um filme desses ter mexido nesse tema dessa forma. Acaba que a grande jornada do filme é muito mais emocional. Esse ápice final, esse clímax, é muito mais voltado para as emoções dos personagens do que para uma luta, uma violência, algo que eles precisam fazer relacionado ao plot do apocalipse zumbi. Isso é muito bonito de assistir. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Acho que muita gente não vai gostar dessa escolha no final, mas acho admirável, de verdade, como o filme termina. Eu acho que essa reflexão fecha bem a história do filme. Depois eles ainda amarram com uma cena de ação meio forçada, só para dar uma resolução ali para os personagens, mas gosto muito mesmo de como o roteiro é amarrado tematicamente. O roteiro tem suas conveniências, eles deixam uma personagem vagar sozinha, deixam um zumbi ficar vivo, que obviamente volta para atacar eles depois. Então acaba rolando uma desconexão nesses momentos finais também. Mas é isso, eu gosto muito desse apelo pro auge emocional ao invés do auge da ação nessa reta final. E é uma coisa que eu ainda tô meio dividido se eu gostei mesmo ou não, é realmente a cena final, que envolve um gancho para uma continuação, que já tá confirmada, inclusive vai ser dirigida pela Nia da Costa, que eu adoro. Ela dirigiu o Candyman recente e eu acho um filme incrível, muito bonito também, esteticamente. E esse gancho envolve uma coisa muito cinema inglês, assim, claramente é um filme inglês. E acho super divertido, mas ao mesmo tempo eu sou meio contra filme terminar com gancho. Acho que ele tem que se bastar sozinho. E o filme deixa claramente muita coisa aberta, muita coisa amarrada com o que eles plantaram no começo do filme que só vai ser resolvido na sequência, mas não tem o que fazer, tô refletindo ainda se eu gostei ou não disso, mas é divertido, é um filme muito divertido. Eu tava esperando uma bomba e fiquei muito feliz de ser um bom filme. É isso, se você já assistiu Extermínio, a Evolução, deixa aí nos comentários o que você achou, curta e compartilha esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. This is a glorious day.
Day of judgment. My children! There's no discharge in the war.